Olá gente, tudo bem? Me chamo Júnior, sou cirurgião bucomaxilofacial. Nesse canal a gente fala sobre a medicina após os 40 anos de idade e as coisas que acontecem entre a odontologia e a medicina. Nesse vídeo, especialmente, eu queria estar falando sobre um tópico que foi pedido por uma pessoa que nos acompanha no canal, que é o Guilherme Reis, tá bem? Sobre a questão das diferenças que há entre o bucomaxilo e um médico dentro do hospital. Então, baseado nisso, nós vamos estar abordando aqui essa temática, tá ok? Agradeço aí ao Guilherme Reis por ter pedido esse tópico. Se vocês tiverem mais sugestão, só mandar pra gente que a gente vai falando um pouquinho sobre esse assunto. Bom, gente, sobre a questão do bucomaxilo e do médico, as diferenças, se há diferença, se não há, como que é a atuação, se um médico e um dentista bucomaxilo no hospital, eles têm a mesma atuação, a mesma, digamos assim, abertura, mesma credibilidade, enfim, vamos pôr dessa forma assim, tá bem? Não, já vou dizendo que de maneira muito categórica e pontual, que não há um abismo muito grande que diferencia o bucomaxilo do médico e isso até questão financeira, o respeito, digamos assim, dentro de um hospital, quando você fala que você é um médico, enfim, é bem diferente. Lógico que eu não vou generalizar, existem, assim, às vezes alguém vai assistir esse vídeo e fala assim, mas eu conheço um bucomaxilo que ele é assim, e que muito médico bate continência para ele, sim, ok, dentro da bucomaxilo, mas se você for tratar de modo geral, há digamos assim, um preconceito muito grande com o dentista e o médico. Até porque já há uma frase que eles falam, né, profissional não médico, ou seja, o restante vai tudo para a mesma sacola, ou é o médico ou não médico. E isso fica muito claro na dinâmica. Então, assim, hoje, de uns 10 anos para cá, 12, melhorou bastante a relação da gente dentro do hospital. Há tempos atrás, a gente era tratado bem como o apêndice da situação ali da saúde, da atuação. Quando eu cheguei no hospital, que hoje eu atuo há quase 20 anos atrás, eu ouvi muito assim, você não é médico, aqui você não opera. Para você ir para o centro cirúrgico, você tem que ter um médico assinando para você atender, porque existia algumas normativas em relação a isso no passado. Depois caiu por terra, o CRM e o CRO fizeram uma nova normativa, assinando os dois, reconhecendo que a atuação do bucomaxilo na área da buco era do buco e não precisava de um médico assinando, digamos assim, ele respondia por isso aí. Mas vamos lá, a formação é totalmente diferente, o médico vai estudar o corpo inteiro, o médico vai ver a saúde do paciente como um todo, independente da outra área que ele vai se especializar, oftalmo, ortopedia, cirurgia geral, o médico viu um monte de outras coisas que o dentista não viu, então isso já é uma diferença. Outro fato, a gente trabalha somente com coisas inerentes à parte estomatognática. Então, qualquer outra coisa que o paciente tiver, a gente não tem como acompanhar, porque não somos médicos, diferente de uma outra especialidade. O cara ele pode muito bem, por exemplo, um paciente que vai fazer uma cirurgia e ele descompensou a glicose porque ele é diabético. O cara vai poder mexer ali na medicação, ver se faz uma insulina, o que vai fazer, ele tem essa autonomia e dentro de uma série de coisas, de medicações. Já o dentista não. Se a pessoa tiver, ele tem que se reportar a um médico para pedir ao médico que avalie a situação, faça a medicação, enfim, para depois ele atuar. Então ele só pode atuar naquele ponto. Então, assim, qualquer coisa que fuja da inserção do couro cabeludo, né, do cabelo e da testa, e até o ocioide e a frente da orelha, o dentista não pode mexer, tá bem? Então, assim, nossa área de atuação basicamente é essa a nível de cirurgia. Qualquer outra coisa que tange o geral do paciente não vai poder ser feito, não pode ser feito porque é exercício legal da profissão. Isso foi uma das coisas que me levou a fazer a medicina, porque tinha bastante coisa que eu sabia o que fazer, mas eu tinha que sempre ir atrás de alguém. Um exemplo, uma determinada vez me chamaram para fazer a avaliação de uma paciente e ela
tinha uma fratura grave, Lefort 2, e eu precisava, já tinha sido liberada, ela tinha ficado na UTI e ela já estava no ponto de cirurgia. Eu cheguei na enfermaria, que me pediram avaliação para iniciar a conduta, me pediram para dar continuidade no processo de cirurgia dela. Cheguei lá, ela estava com febre, com anemia e estava com a sonda vesical. Ninguém lembrou de tirar a sonda. Passaram sangue para essa paciente porque o hematócrito dela estava baixo, mas não viram a causa do hematócrito. Ela estava com infecção e a infecção estava consumindo o hematócrito dela. E para tirar essa sonda, que eu não podia pedir para remover a sonda porque não foi eu que coloquei e ela estava sob os cuidados de outra, da área médica. Eu tive que ir atrás de um e de outro, aguentar uma vontade. Não, essa paciente não é minha, que não sei o que. Essa paciente estava com uma infecção urinária gravíssima e que veio a dar uma complicação muito séria e eu não tinha o que fazer. Então, assim, são coisas nesse sentido que a gente encontra algumas entraves porque sua formação não é aquela, tá joia? E isso é um ponto que a gente encontra. Então, assim, médico e o bucomaxilo no hospital não tem nada a ver uma coisa com a outra, como muitas vezes as pessoas falam e tratam. Para os leigos externos, muitas vezes eles tratam a gente como médico, porque eles não entendem isso, mas na parte prática mesmo ali da questão funcional, nós não somos nada, digamos assim. Nós temos que sempre estar buscando essa questão do médico estar mantendo a conduta dele, ok? Em outros países, isso não funciona assim. Funciona um pouco mais em cima da questão do que a pessoa tem de formação. Se ele tem know-how para aquilo, se ele sabe e vai resolver, beleza, é aquilo ali. E existem também alguns países que a bucomaxilo, ela é exercida, ela tem a odontologia, melhor dizendo, é feita por médico. A odontologia se torna como uma especialidade médica e depois o cara vai fazer bucomaxilo, como por exemplo em Portugal. Não existe o curso de odontologia. De certa forma, eu concordo com isso, porque hoje, depois, já estou no final do curso de medicina, eu vejo quanto que eu aprendi. Óbvio, isso aí é até redundante falar isso aí, e que é necessário que a gente tenha esse conhecimento geral, esse conhecimento amplo da saúde, para que venha a ser feita essa atuação. Então, não é algo que está, digamos assim, incorreto, né? Não estudamos como dentista uma série de coisas. Enfim, no que tange a parte, por exemplo, até mesmo dentro do hospital, a gente tem um respeito? De modo geral, sim. Um momento ou outro, como eu falei no passado, alguns médicos, tipo assim, eles se colocavam no topo da pirâmide e a gente na base, né? Os demais profissões não médicos, né? Essa nova geração de médicos, de uns talvez 15 anos para cá, como eu falei, essa mentalidade mudou muito. Então eles conversam com a gente mais de profissional para profissional. Mas os médicos mais antigos havia uma certa empáfia, não estou generalizando, porque eles eram médicos e a gente era dentista, meio que estava ali no hospital querendo dar um de médico, né? E nunca foi essa a intenção. A nossa área ela é muito bem delimitada e muito bem estipulada. Então não dá para a gente fugir muito disso, senão ocorre processos legais em cima disso aí. No que tange a questão salarial, gente, é outra diferença absurda. Então assim, hoje o meu plantão no hospital que eu trabalho de 12 horas dá mais ou menos R$700. Um médico clínico geral, não é especialista, ele ganha R$1.200 por 12 horas em média no hospital onde eu trabalho. Se você for para uma especialidade, vai muito mais. Então uma pessoa que é especialista, um cirurgião geral, um ortopedista, ele ganha aí de R$3.500, às vezes num plantão em média, ou às vezes até mais, dependendo da especialidade. Então há uma diferença muito grande também em você ter o CRM e o CRO no sentido da sua remuneração por plantão, tá ok? Volto a falar, estou dizendo baseado no hospital que eu trabalho, na região que eu trabalho, tá ok? Talvez em alguns lugares do país alguém possa ouvir, mas eu fiquei sabendo que o bucomaxilo aqui na minha cidade ganha 10 mil para fazer um plantão de 12 horas. Beleza, na sua cidade, mas essa não é a regra, tá? É a exceção, tá bom? Então, de modo geral, a gente ganha muito, muito menos, porque o salário não é
pela complexidade, mas é pela sua categoria de formação, diferente de outros países também, que os bucomaxilo ou os profissionais, até mesmo enfermeiros, recebem pela complexidade da sua atuação. A exemplo dos Estados Unidos mesmo, o enfermeiro lá pode assinar atestado de óbito, dependendo do know-how, da sua formação, do que ele já fez de curso. Aqui no Brasil, o único médico que assina atestado de óbito o único profissional que assina atestado de óbito é o médico, tá? Quando eu até comecei no hospital, lá uma médica uma vez falou assim comigo: tá, mas e se o paciente morrer na sua mão, você não é médico, você vai atestar o óbito dele como? Como se isso fosse uma prerrogativa, ou seja, se você não atesta o óbito, você não pode fazer porcaria nenhuma no paciente. Enfim, esses tabus, muitos deles durante os anos, como eu já falei, já tem quase 25 anos com bucomaxilo, mudou bastante mesmo, principalmente com os médicos mais novos, volto a falar de mais ou menos 15 anos para cá. Então assim, gente, não dá muito para comparar não. A casca parece parecida, mas o conteúdo é muito diferente e a atuação é diferente, a forma da abordagem das pessoas, até o financeiro, os convênios. Você vai pedir uma autorização para um convênio, eles negam porque você não é médico, e ainda alguns convênios até falam assim: você vai fazer com ele é dentista, hein? Ele não é médico não. Então tem ainda que engolir isso aí, tá bem, gente? Então assim, esquece essa história, bucomaxilo não é médico, não parece com médico, não atua como médico, não ganha como médico. Então, em resumo, basicamente é isso aí. Valeu, espero que eu tenha ajudado, agradeço aí a Guilherme Reis, fica meu forte abraço, até a próxima.